Alegria grande de podermos estar nesse retiro anual dos casais da nossa comunidade de vida. Rezemos por todos os casais que consagram as suas vidas à nova evangelização dentro do carisma Sementes do Verbo, isto é, que são consagrados à pregação de retiros, às escolas do ano sabático, às casas de missão também nos mais diversos lugares do mundo. Alegria por ver famílias que crescem santamente na casa do Senhor e que dão a sua vida, que consagram a sua vida para o serviço da igreja. Hoje, também em Portugal, nesse dia 15 de agosto, se celebra a Assunção de Nossa Senhora. Aqui no Brasil foi transferida para o domingo por razões pastorais, mas é uma grande festa em que Nossa Senhora nos abre as portas do céu, já que ela é assunta ao céu. Então, a alegria de também vivermos unidos aos nossos irmãos da Igreja Universal, essa festa hoje, mesmo se por razões pastorais no domingo celebraremos a Assunção de Nossa Senhora, mas ao longo de toda esta semana rezemos com essa graça da Virgem Maria que já nos precede no céu e que nos arrasta para o céu, ela que viveu a palavra e por isso pôde já nos abrir as portas do céu. Continuamos meditando o nosso livro de vida, o número 268, que diz escolher amar os irmãos. Tais são as duas fontes que estão na origem dos bens e dos males. A concupiscência está na origem de todos os males e a caridade é a raiz de todos os bens. Nossa faculdade de amar é orientada ou para os bens segundo Deus ou para as concupiscências da carne e do demônio. Infelizmente, chamamos sempre isso de amar. Ora, a nossa associação com o pecado corrompe este amor. E se as primícias são santas, a massa também o será. Há 3 elementos a considerar nesta faculdade de amar: uma escolha, um movimento, um gozo. Quer amemos segundo Deus, quer amemos na ordem da concupiscência, nossa faculdade de amar vai consistir nesses 3 elementos. Deus é o nosso bem supremo, portanto, é a Ele que nos é ordenado amar de forma absoluta, Deus em si mesmo. Depois temos que amar Deus em nós e protegê-lo de nós mesmos e amar Deus no nosso próximo. Nosso espírito, nossa faculdade de amar partem nestas 2 realidades que são as raízes da caridade. Isso vem ou pelo sentimento de atração natural ou pela razão. Tão importante, irmãos, percebermos essa escolha que devemos fazer quanto àquele que vamos amar em primeiro, Deus. E nós podemos ordenar essa potência de amor ou para amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas, ou para nos apegar a todos os males, nos apegando a bens ou a pessoas de forma desordenada. Essa concupiscência dentro de nós, essa tendência para amarmos mal, finalmente, para amarmos sem ordem, sem prioridades, que atrapalha profundamente a nossa vida. A concupiscência da carne e o próprio demônio que quer destruir a nossa capacidade de amar. Fomos feitos com a capacidade de amar, capax Dei, somos feitos à imagem de Deus e por isso, Deus sendo amor, nós temos a capacidade de amar, mas tanto a nossa concupiscência como o próprio demônio querem destruir, atingir, atenuar a nossa grande capacidade de amar. Somos chamados nessa faculdade de amar a uma escolha, a um movimento e a um gozo. Por isso, façamos boas escolhas, ponhamos o nosso coração nesse bom movimento de amar o Senhor e teremos o gozo antecipado do céu. Depois, se Deus é o nosso bem supremo, então devemos amá-lo de forma absoluta. É para isso que nós fazemos retiros, é para colocarmos de novo o Senhor em primeiro lugar, é para amá-lo de forma absoluta, é para protegê-lo também de nós mesmos. Sabemos que Deus habita em nós, mas que muitas vezes podemos feri-lo, podemos tentar renegá-lo, podemos traí-lo. Então devemos aprender a proteger Deus que habita em nós, de nós mesmos. E amar também o nosso próximo. Essas 2 realidades, amar a Deus e amar ao próximo, vem de uma graça profunda de Deus ou então de um mero sentimento natural. E é isso que hoje somos chamados a escolher.
escolher amar em Deus, escolher amar de forma profunda. Ezequiel 24, a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, vê, vou privar-te daquilo que é o desejo dos teus olhos, mas não deves fazer lamentação, nem deves chorar, nem permitir que te corram as lágrimas. Geme em silêncio, não ponhas luto nos murins. Cobre-te com o teu turbante e usa as tuas sandálias, não cubras a barba, nem comas o pão ordinário. De manhã falei ao povo e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, agi de acordo com o que me fora mandado. Então me perguntaram, porventura, não nos vais explicar o que significam estas coisas? A isto respondi, eis o que me falou o Senhor. Isto dirás à casa de Israel. Assim diz o Senhor, eis que estou para profanar o meu santuário, orgulho da vossa força, desejo dos vossos olhos e paixão das vossas vidas. E quanto aos vossos filhos e às vossas filhas que abandonastes, cairão à espada. Então agireis como eu agi. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão ordinário. Conservareis os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não vos lamentareis nem choreis. Definhareis por causa das vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Ezequiel vos servirá de presságio. Agireis como ele agiu. Quando isto se der, sabereis que sou eu, o Senhor. Muito forte essa passagem do profeta Ezequiel, que se resume nesta frase: definhareis por causa das vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. O que é que nos enfraquece? O que é que nos faz definhar? O que é que nos faz morrer interiormente? É o pecado. É não colocarmos Deus em primeiro lugar. É não aceitarmos também todas as vicissitudes da vida, pondo tudo isso em Deus, vivendo tudo isso com Deus. E de manhã o profeta fala e à tarde a mulher morre. Quer dizer que vamos viver sofrimentos, vamos viver momentos em que sofremos em família, com a educação dos filhos, no relacionamento, com a perca de um ente querido, mas somos chamados a viver tudo isso em Deus, a viver tudo isso com a presença de Deus. E muitas vezes vamos viver privações que são privações pedagógicas, como um pai que vai nos tirar algo, mas para nos reeducar e nos dar o sentido do valor daquele bem ou daquela pessoa nas nossas vidas. Somos privados, como nos dias de jejum, em que jejuamos para valorizarmos melhor os dons de Deus. Aqui também Deus vai nos ensinar que Ele vai nos privar de algo para nos reeducar. O Ezequiel, o profeta, vai vos servir de presságio, isto é, de sinal, e agireis como Ele agiu. Quando isto se der, sabereis que sou eu, Senhor. Isto é, há momentos de sofrimento, há momentos de contradição, há momentos em que não entendemos, mas é o próprio Deus que vem agir em nossas vidas e que devemos aceitar passar por esses momentos difíceis em que não compreendemos o comportamento de Deus. Como Salmo, Deuteronômio 32, 18 a 21, desprezas a rocha que te deu a luz e esqueces o Deus que te gerou. O Senhor viu isso e ficou enfurecido, rejeitando seus filhos e suas filhas, e disse: vou ocultar o meu rosto e verás qual será o seu futuro. Pois são uma geração pervertida, são filhos que não têm fidelidade. Provocaram com o meu ciúme como um Deus falso e me irritaram com os seus ídolos vazios. Pois vou provocar seu ciúme de um povo falso, vou irritá-lo como uma nação idiota. O grande sofrimento de Deus é quando desprezamos, esquecemos, não valorizamos a rocha que nos deu a luz, quando esquecemos o Deus que nos gerou. Deus é aquele que verdadeiramente nos gera e Santo Agostinho tem uma palavra tão bonita: fostes gerados pelo verbo, mas tendes necessidade, fostes criados pelo verbo, mas tendes necessidade de ser recriados pelo verbo.
Todos nós temos a necessidade de voltar ao coração de Deus e de nos deixarmos gerar de novo por Ele e não mais esquecê-lo, não mais desprezá-lo. Mateus 19, aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me chamas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Então perguntou-lhe quais, e Jesus respondeu estes: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se quiseres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Impressionante esse diálogo de Jesus com esse jovem que se aproxima, isto é, que entra em comunicação. E aqui já quero receber uma primeira lição de Jesus. Para comunicar, eu devo me aproximar. Não é possível comunicar, e isso é tão necessário nos casais, mas também é tão necessário numa comunidade, numa família espiritual, é tão necessário numa experiência de recuperação. Para comunicar com Deus, eu preciso de me aproximar. Para comunicar com alguém, eu preciso de me desarmar e me aproximar. E este jovem vai fazer uma pergunta muito importante: o que eu poderei ter para ter a vida eterna? O que poderei fazer para ter a vida eterna? E aquele que quer nos dar a resposta é o bom, o único bom, aquele que conhece todas as coisas. E a resposta já é muito exigente, porque Jesus vai lhe dizer: guarda os meus mandamentos. Se queres ter a vida, guarda os meus mandamentos, isto é, faz a minha vontade. E quais? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, mandamentos já muito fortes: não matar, e isso vai desde o aborto até a eutanásia, em todas as etapas da nossa vida. Não devo matar, não posso matar se eu quero ter a vida eterna. E se matei, devo me confessar, devo pedir o perdão. Não adulterarás, então não matar o amor finalmente. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Quer dizer que eu não devo roubar os bens, mas também não devo roubar a honra das pessoas. Um falso testemunho é roubar a sua boa reputação. E uma calúnia, uma maldicência, uma palavra que vai denegrir a boa reputação da pessoa, ela vai matar e roubar a honra daquela pessoa. Também devo honrar pai e mãe. Não só eu não devo retirar a honra, mas eu devo honrar pai e mãe. Eu devo honrá-los, isto é, venerá-los, dar-lhes a devida honra, o devido respeito. E também não devo levantar falso testemunho. Amando e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, sou chamado a amar com uma plenitude, uma dose grande. E o jovem vai dizer: mas tudo isso eu tenho feito. Então, qual é o a mais que eu posso fazer? E esse a mais é bonito porque nós vemos os casais de vida fazer. Se queres ser perfeito, quer dizer que não é uma obrigação, é um chamado. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Essa consagração de vida que as famílias têm feito, não só de ter uma vida pobre, casta e obediente, mas sobretudo de deixar as suas vidas pessoais legítimas, mas para estar ao serviço do chamado do Senhor. Dar tudo pelo tudo que é Deus. E finalmente, quando damos tudo pelo tudo, percebemos que o tudo desta terra é nada. Peçamos então a graça de podermos verdadeiramente aprender a pôr Deus em primeiro lugar e as suas escolhas. E como diz São Gregório Magno, diz assim: imaginemos que trabalho tolerar os males de fora e ao mesmo tempo proteger os fracos de dentro.
Suporta no exterior adversidades, pois é rasgado pelas chicotadas, preso em cadeias. Mas no interior sente o medo dos seus sofrimentos sejam obstáculos não para si, mas para os seus discípulos. Por isso lhes escreve: não se perturbe com estas tribulações. Vós sabeis que foi para isto que fostes escolhidos. Mas se envolvido em tantas lutas, diz como guardavas pela fortaleza das vigílias o próprio acampamento, ajuntas logo, além de que sejam coisas exteriores, minha preocupação diária é a solicitude por todas as igrejas. Com coragem, aceita em si as lutas e se consagra com misericórdia a proteger o próximo. Contra os males sofridos, acrescenta o bem realizado. Que o Senhor nos dê a alegria de viver a sua palavra e a alegria de vencer os males com os bens